Olá, olá, sejam muito bem-vindas, boa noite a todas, você que está aqui na nossa segunda aula da jornada da ressurreição do teu casamento, onde eu estou te ensinando a parar de se sentir sozinha no casamento, entendendo a cabeça do teu marido. Se por um acaso você está chegando agora, não assistiu a primeira aula, pode ficar tranquila, você vai conseguir acompanhar, mas assim que terminar essa aula, vai lá, assiste a primeira, não pula não, por quê? Porque cada aula foi pensada para te levar um passo adiante. E sem a primeira você perde uma peça muito importante dessa caminhada. O link vai estar no comentário dessa aula. Agora, para você que já estava comigo na aula passada, eu sei que você pode estar pensando a seguinte coisa, passando na tua cabeça assim, Thiago, tudo fez muito sentido para mim, mas será que vai funcionar no meu caso? Porque o meu marido é diferente, a minha situação é mais complicada. Eu escuto isso todos os dias no meu consultório e toda vez que eu escuto, eu lembro das mulheres que disseram exatamente isso antes de começar. Escuta aí para você ver o que elas têm a te dizer. Eu acho que estaria pior. E eu me preparando para ir embora também. Muita briga porque eu me sentia insegura, me sentia desprotegida, faltava o realinhamento. Eu dizia uma coisa, ele entendia outra. Ele falava uma coisa, eu entendia outra. Então, assim, a nossa comunicação estava péssima. Aí eu estava passando os stories do TikTok, né? Aí, olhando algumas coisas, aí me apareceu você. E aí eu vi uma abordagem diferente do que eu já tinha visto antes. Eu falei assim, nossa, achei isso aqui interessante. Aí eu lembro que eu vi uma live do início ao fim. Aí foi quando eu decidi comprar o curso, né? Eu falei assim, nossa, já tá tudo perdido. Porque não tentar, né? Uma abordagem diferente, uma que talvez possa funcionar. As primeiras vestígios que eu vi dele foi que ele começou a dizer que me amava, né? De repente, eu vi uma mensagem dele falando, olha, eu te amo, uma coisa que ele não dizia de jeito nenhum. Assim, me abraçar de forma espontânea na frente de outras pessoas, sabe? Me puxar, me abraçar. A gente deitava e antes, né, que a gente se relacionava, sempre conversava antes de dormir. Aí ele não estava assim o tempo todo no telefone. E olha que eu falava assim para ele, olha, você tá no tempo todo no telefone, você não liga para mim. E aí, depois das primeiras aulas que eu comecei a ver, que eu comecei a não falar mais nada, né? Ele começou a me abraçar, a gente começou a voltar a conversar novamente. Então, foram várias coisas que eu falei, não, realmente o método dele tá funcionando. Eu nunca me canso de ouvir essas histórias. Cada uma delas me lembra por que eu faço o que eu faço. E se você está assistindo isso agora e pensando, eu queria tanto que isso acontecesse comigo, fica comigo, porque essa aula existe exatamente para isso. Na primeira aula, você descobriu que existem 3 erros que você comete achando que está acertando. O primeiro é passar o dia pensando em como fazer ele entender o que você está pensando. O segundo é dar o melhor de si para ter o reconhecimento do marido. E o terceiro é se calar, achando que isso é maturidade, quando na verdade você está sustentando uma paz de cemitério. Você também conheceu a minha história, viu que eu passei por isso na pele e entendeu que existe um padrão que se repete em casamento atrás de casamento? E agora a tua pergunta deve ser o seguinte, tá, Thiago, o que eu faço agora então, no lugar daqueles erros? É exatamente isso que eu vou te mostrar agora? Eu entendo se você estiver se sentindo meio perdida agora, porque na aula passada eu te mostrei 3 erros que você comete achando que estava acertando. E talvez você esteja pensando agora, tá, Thiago, e agora? O que eu faço com isso? Porque eu não posso continuar errando. Mas eu também não sei o que fazer diferente. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Mas antes de entrar nos jeitos certos, eu preciso te mostrar uma coisa. Eu preciso que você enxergue onde você está hoje. Para onde você vai e o que acontece no caminho. Porque não é mágica, é uma trilha. E essa trilha tem etapas. Hoje, se eu tirar uma foto do teu casamento, provavelmente a imagem seria mais ou menos assim. Você está exausta. Você carrega o peso da casa, dos filhos, do trabalho e ainda tenta carregar o casamento nas costas. Você se cobre o tempo todo para ser uma boa esposa, uma boa mãe. E no final do dia, ninguém te enxerga.
Você se sente invisível dentro da sua própria casa. Tem dias que você nem sabe mais quem você é fora do papel de mãe e de esposa. Já o teu marido, ele tá fechado. Ele chega, vai pro celular, não manda uma mensagem durante o dia, não pergunta como você está, não diz que te ama. Se você puxa um assunto, ele responde apenas com Se você cobra, ele vai pra defensiva. Parece que ele é a melhor pessoa do mundo com o mundo, menos com você. E o casamento? O casamento virou uma sociedade fria. Vocês dividem a casa, dividem as contas, mas não dividem mais a vida. Não tem plano juntos, não tem mais sonhos juntos. E a intimidade? Essa já morreu, ou tá péssima. Ou vocês brigam por qualquer coisa, ou vocês vivem no silêncio. E os dois chamam isso de paz. Agora me diz o seguinte com sinceridade. Você se reconheceu em alguma coisa que eu acabei de falar agora? O primeiro erro citado na primeira aula era passar o dia pensando em como fazer ele entender o que você está passando. Você cobrava, você explicava, você apontava e o sistema dele travava. O jeito certo não é aceitar o desleixo dele nem ficar muda sofrendo no canto. O jeito certo é mudar o código de acesso, é desarmar o ambiente para que ele sinta que é seguro voltar para casa emocionalmente. E eu sei o que você está pensando agora, nesse exato momento. Você deve estar falando assim na sua cabeça, e Thiago, então você está me dizendo que eu tenho que aguentar tudo calada e eu ainda tenho que tratar ele bem? Ou então você está pensando assim, Thiago, se eu parar de cobrar, aí é que ele vai montar em cima mesmo? Eu entendo. Parece injusto, né? Mas pensa comigo, se o ambiente é de guerra, o sistema dele trava. Ele não consegue te ouvir enquanto ele está se defendendo. Você precisa desarmar o terreno primeiro, para depois sentar e resolver o que precisa ser resolvido. Não é ser submissa, é ser estratégica. Mas para desarmar o terreno, você precisa primeiro entender o que está acontecendo de verdade dentro da sua casa. Não o que você acha que está acontecendo, o que está acontecendo de fato. E é por isso que o primeiro pilar do meu método se chama entendimento. É ali que você vai fazer um raio-x emocional da tua relação, que você vai entender a arquitetura emocional do teu casamento, como cada um funciona, por que que ele trava, por que que você explode, e aí vocês vão limpar os filtros que fazem ele falar A e você entender B. Sem esse entendimento, qualquer tentativa de mudar o código de acesso é no escuro. Com esse entendimento, você sabe exatamente onde pisar. E agora eu preciso te preparar para uma coisa, porque quando você começa a mudar, sabe o que acontece? O teu marido estranha. Ele não entende. Ele deve imaginar 1 milhão de coisas, né? O que aconteceu com ela? Por que ela parou de cobrar? Será que ela conheceu alguém? Ele não vai ficar bonzinho de uma hora para outra, mas ele vai estranhar. Talvez até te cutucar, para ver se você volta para o teu padrão antigo. Mas se você mantiver-se firme, o retorno começa a vir. E vem de um jeito que você não espera. Ele começa a te mandar mensagem durante o dia, perguntar se você está bem, ligar para saber se você precisa de alguma coisa. Coisas simples que ele não fazia há meses, anos. E não porque alguém mandou, mas porque o ambiente mudou. E quando o ambiente muda, o homem se desarma. O segundo erro era dar o melhor de si para ter o reconhecimento do marido, lembra? Você se matava fazendo tudo que ele não enxergava. O jeito certo não é parar de ser dedicada, é parar de desperdiçar energia, é descobrir qual é a língua que ele fala e investir ali. Em vez de fazer 10 coisas que ele não nota, você vai fazer 2 que realmente vão tocar o coração dele. Quando eu falo de linguagem, eu estou falando de algo muito concreto, porque tem marido que valoriza mais elogio, reconhecimento, e daí você limpa a casa inteira, se mata, sendo que era só olhar nos olhos dele e falar assim, eu te admiro, o quanto você trabalha por essa família. O tanque do amor dele ia transbordar nessa hora. Tem marido que precisa de presença física, tem marido que precisa de toque físico. Cada um tem teu código, e quando você acerta essa língua, o sistema dele acorda. Sabe aquele marido que nunca dizia, eu te amo? Ele começa a dizer. E não é porque você pediu, é porque o tanque dele tá cheio e ele sente uma vontade louca de retribuir isso pra você. Sabe aquele marido que ficava no celular a noite inteira na cama? Ele desliga o celular, te puxa para perto dele e vocês voltam a conversar antes de dormir. Sobre vocês dois, sobre os planos, sobre o futuro. Sabe aquele marido que nunca compartilhava nada do trabalho dele com você? Nada da vida dele?
Ele chega um dia e fala, amor, nossa, tem uma situação no trabalho que está me preocupando. E aí você percebe, ele confiou isso a mim, eu sou importante para ele. Não é teoria, isso é o que eu vejo acontecer nas minhas pacientes, quando elas acertam a moeda certa. Só que para acertar essa moeda, você precisa primeiro estar inteira. Porque se você está esgotada, sangrando, energia em 1000 lugares, você não tem bateria para investir no lugar certo. E é por isso que o segundo pilar do meu método se chama liberdade. Porque é ali que você vai descobrir onde a rotina está te sugando a sua energia, você vai aprender a se abastecer emocionalmente, sem depender dele. Você vai enxergar com clareza o desequilíbrio da relação, através de um mapa fotográfico. Liberdade é quando você para de mendigar atenção e você passa a se posicionar com segurança. Porque você sabe exatamente o seu valor na mesa. E agora vem o terceiro jeito certo. Esse foi o que eu te falei, que eu ia te surpreender, hein? Porque ele é o oposto do que você esperava, provavelmente. O terceiro erro era se calar achando que isso era maturidade. Você parou de cobrar, você parou de puxar assunto, entrou no modo sobrevivência e ele se acomodou. O jeito certo não é continuar se encolhendo, mas também não é explodir por vingança. O jeito certo é esse reposicionamento estratégico. É você sair do lugar de amortecedor e criar um espaço onde ele é convocado a se mover. E não é empurrar, não é cobrar, é se posicionar de um jeito que ele olha para você e percebe, eu estou prestes a perder essa mulher. Não porque você ameaçou, não porque você deu um ultimato, mas porque você parou de sustentar aquela paz de cemitério sozinha. E quando essa base falsa some, ele sente. E aí ele tem uma escolha, ou ele se move ou ele te perde. Mas quando ele decide se mover, você precisa saber conduzir isso. Porque se ele abre a porta e você não sabe como entrar, a porta fecha novamente. E é por isso que o terceiro pilar do meu método se chama aproximação. Porque é ali que você vai aprender a estrutura de uma conexão real, como entrar no mundo dele sem que ele sinta que está sendo atacado. Vai voltar a fazer planos juntos, alinhar expectativas e deixar de ser a mulher que reage, para se tornar a mulher que conduz a relação para onde você quiser. E quando tudo isso acontece junto, sabe o que muda? Você para de carregar o casamento sozinha, você se conhece, sabe o que quer, sabe o teu valor, tem autocontrole, para de reagir no automático, para de explodir e para de engolir. Você se sente segura e desejada de novo, e o teu marido te olha diferente. Ele começa a te mandar mensagens sem você te pedir, ele te abraça na frente dos outros, compartilha as preocupações dele, confia em você e de repente, no jantar de família você vai perceber que ele está te olhando com aquele olhar, sabe? E o casamento? Vocês voltam a sonhar juntos, a planejar juntos, a rir juntos, a conversar antes de dormir. Parece que vocês estão se conhecendo de novo, só que dessa vez com maturidade real, com ferramenta, com direção. E para que tudo isso se sustente e não volte para o que era antes, existe um quarto pilar no meu método que se chama segurança. Porque é ali que vocês vão expandir a intimidade de verdade, vão aprender a ter conversas difíceis, sem que vire uma guerra, e vão construir combinados claros que dão previsibilidade para o casamento. É o pilar que blinda o que foi construído. Porque não adianta ressuscitar a casa, o casamento, se você não protege o que ressuscitou. E eu te pergunto, é isso que você quer? Eu preciso abrir o jogo com você agora porque é o seguinte, já tem muita gente me perguntando lá no direct do TikTok, do Instagram, falando com a minha equipe no WhatsApp, querendo saber o seguinte, Thiago, realmente existe esse método? Um passo a passo detalhado para sair dessa situação? E eu vou ser totalmente transparente com você, existe sim. Existe um método completamente estruturado, testado e sinceramente à prova de falhas. Quem aplica esse método durante 12 semanas só tem 2 resultados possíveis no final. O primeiro resultado é o que eu mais gosto, que é resolver o relacionamento com o marido. É mudar a cabeça dele, deixar de ser viúva de marido vivo e ressuscitar de verdade o seu casamento. Imagina só, daqui 12 semanas, viver situações cotidianas que hoje parecem utópicas para você, mas que vão te tornar uma nova realidade? O segundo resultado eu gosto um pouco menos, mas eu sei que ele também traz um alívio enorme para você, mulher. Que é acabar de vez com as suas dúvidas, eliminar todas aquelas incertezas, aquela enxurrada de nossa, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse tentado aquilo?
Você vai parar de carregar o peso sozinha. Você vai se libertar dessa angústia, mas calma. Sabe, ainda não é hora da gente falar de todos os detalhes do método. Isso fica um pouco mais para frente, porque ainda nós temos um caminho para percorrer aqui na nossa jornada. Hoje você viu a trilha completa? Você viu onde você está agora, exausta, carregando tudo sozinha, com o marido fechado e um casamento no modo sobrevivência. Viu para onde ir? Uma mulher segura, um marido que te manda mensagem sem você pedir, que te abraça na frente de todo mundo. Um casamento onde vocês voltam a sonhar juntos. Você aprendeu que o jeito certo do primeiro erro é mudar o código de acesso, desarmar o terreno. Que o jeito certo do segundo é parar de desperdiçar energia e investir na língua que ele realmente fala. E que o jeito certo do terceiro é reposicionamento estratégico. Sair do lugar do amortecedor e se posicionar de um jeito que ele perceba que está prestes a te perder. E você viu que quando a mulher começa a mudar, o marido estranha, mas o retorno vem. Vem nas mensagens que ele não mandava, no carinho que ele não demonstrava, no olhar que você achava que tinha perdido para sempre. Na nossa próxima aula, eu vou te mostrar o mapa completo dessa transformação que eu te mostrei hoje. Porque uma coisa é saber o que fazer, a outra coisa é saber como fazer, em que ordem fazer, o que esperar em cada etapa. E eu vou responder de frente àquela pergunta que aparece em todas as lives. Todo comentário, toda mensagem que eu recebo, alguém diz assim: Tiago, por que eu que tenho que aprender? Por que você ensina mulheres e não ensina homens? Ele que tem que mudar. Eu vou te responder isso na nossa próxima aula, olhando nos seus olhos, e a resposta vai te surpreender, hein? Então vem preparada para a nossa próxima aula. E lembrando que lá no meu Instagram tem um post fixado sobre essa aula de hoje. A sua missão é ir lá agora, comentar qual foi a maior sacada, o maior aprendizado, o insight que você tirou desse conteúdo de hoje. Isso é fundamental para consolidar o que você aprendeu e, de quebra, ainda te dá a chance de ganhar uma mentoria individual comigo. Porque no final das 3 aulas, eu e a minha equipe, nós vamos sentar, nós vamos analisar os comentários e nós vamos escolher aquele que mais se destacou. A vencedora vai ganhar uma sessão exclusiva de 1 hora para tirar dúvidas e acelerar ainda mais os seus resultados. Então não deixe de participar, comenta lá agora, começa a entrar já nesse clima, dessa transformação. E se você chegou até aqui, você já deu um passo muito maior do que você imagina. Parabéns de verdade por buscar conhecimento, coragem para mudar e até a próxima aula. A busca pela terapia foi justamente pelos conflitos, né? Muito conflito em casa, muita discussão, qualquer desentendimento virava um problema, né? Como é que você se sentia naquele momento ali? Abandonada, né? Era uma sensação de abandono. Por que a gente casou então, se é para cada um fazer suas coisas, né? Vamos cada um continuar fazendo suas coisas, não precisa estar junto, né? E era uma sensação bem ruim, eu queria a atenção dele, né? Sim. Eu buscava um lugar que eu não estava sendo vista. O primeiro passo foi entender isso, né? Eu quero realmente ficar com essa pessoa ou não, né? E aí você descobre que você ama a pessoa e você quer ficar. Eu queria ficar com meu marido, então eu precisava buscar alguma coisa que ajudasse essa relação, esse casamento, né? Eu fui atrás da terapia pensando nisso. Não, eu vou melhorar, pelo menos vamos tentar. Se realmente não fizer efeito, não surgir nenhuma diferença, aí a gente pensa num passo diferente, mas foi a melhor escolha que eu fiz. E quando foi que você considera que a terapia começou já a dar resultado? Bom, na primeira sessão eu já senti diferença em mim mesma, né? Que primeiro a gente conserta a gente, depois a gente tenta levar para o outro os benefícios, né? Então, a primeira sessão fez muita diferença para mim, para eu me entender, eu me colocar no meu lugar, entender quem eu era, o que eu precisava, né? Melhorar também, porque ninguém é perfeito, não existe nenhum lírio dourado aí.
Então, eu vi os meus erros, vi as minhas condições também para enfrentar momentos difíceis. Então, nem tudo está relacionado somente ao outro, né? É como você está se mostrando, quem é você perante o outro, né? Então, na primeira sessão, eu consegui já identificar em mim alguns pontos que eu poderia melhorar. E aí, na terceira sessão, eu já consegui trazer as informações para dentro do relacionamento. E fazer o meu marido conseguir conversar comigo também sobre isso, né? Que quem não conhece, ele é muito cético, ele não acredita em nada, ele não aceita nada. E ele teve essa abertura para receber. Eu falei, eu tô me ajudando, eu tô tentando melhorar. Porque eu gosto de você, quero que o nosso relacionamento dê certo. E você, o que você vai fazer para melhorar? Nós iniciamos com aquele processo de autoconhecimento, né? Você se autoconhecendo e conhecendo também o teu marido. Como é que talvez as diferenças, modo de pensamento seu e dele, como é que é, enfim, essa descoberta de de quem é o seu marido, quase que te apresentando, olha, prazer, esse aqui é seu marido, na terapia. Como que esse conhecimento do teu marido você acha que ajudou você a conduzir melhor a rotina, enfim, tudo dentro de casa? É porque a gente, quando você conhece a pessoa só no amor, é tudo lindo, maravilhoso, né? E no dia a dia, na rotina, nos percalços da vida, né? Todo mundo tem conflitos. Aquele amor só de lá fora de casa, ele é diferente. Então, esse reconhecer o marido dentro de casa, esse amor interno, assim, é uma luz, né, que dá na gente. Como eu falei, o diálogo entre a gente mudou. O tom de voz, a forma com que a gente colocava os assuntos, o respeito do tempo de falar de cada um. Então, como você falou, prazer, novo marido, nova esposa aqui, vamos Você acha então que esse entendimento que você teve do teu marido fez você, de certa forma, adaptar suas estratégias e ao fazer isso começou a fluir? É mais ou menos isso? Sim, é exatamente isso. Reconhecer ele me faz ter acesso a ele, né? Então, de outra maneira, talvez um exemplo simples, tá os dois sentados no sofá e vendo alguma coisa na televisão. Um olha pro outro e fala assim, pega uma água lá para mim. Não é assim, não é tão legal, né? Agora você fala, amorzinho, será que você podia pegar um copinho d'água para mim, por favor? Nossa, qualquer ser vai levantar na hora e vai buscar o copo d'água. Então, assim, a comunicação amorosa faz diferença para quem recebe e para quem está comunicando, né? Sim, total sentido. Esses pequenos detalhes no dia a dia, tanto eu quanto ele, a gente aprende, não, a Lígia é um pouco mais sensível, ela precisa receber a informação de tal maneira. Ele não, ele precisa receber de uma outra forma. Né? O carinho, a forma de expressar o sentimento de cada um é diferente. E essa leitura eu só aprendi com a terapia. E como é que você está se sentindo hoje dentro do casamento? Obviamente, eu sempre explico, não existe casamento sem conflito, eles sempre vão acontecer. Tem dias que a gente está em conflito com a gente mesmo, imagina com outra pessoa. Mas, de modo geral, como é que vocês estão hoje? Você, particularmente, como é que você está se sentindo hoje dentro do casamento? Muito feliz, como no início do relacionamento, muito feliz. Estou bem satisfeita com o meu casamento, bem feliz com meu marido. Até eu vejo de uma outra forma, falo, meu Deus, ele faz tudo para mim. Coisa que eu não via há um tempo atrás, né? E ele, como é que ele tá? Você sente algum feedback, assim, dele? Enfim, como ele é mais caladão, pode ser que ele não consiga externalizar isso, mas como é que você percebe que ele está hoje dentro do casamento? Ele não fala com palavras, assim, diretamente para mim, você é isso, você é aquilo, não. Mas ele demonstra, assim, quando tá em conversa com outras pessoas, nossa, ali já melhorou muito. Daí ele fala algumas coisinhas assim, ela era mais
explosiva. Hoje ela é mais calma, até o jeito dela falar e tal. Isso para mim é um baita feedback, né? Porque eu não parava para pensar nas coisas, eu só ia soltando e falando e brigando. Então, eu tenho esse feedback dele, bem, de vez em quando você pesca alguma coisinha, assim, sabe? Sim, sim. Enfim, é um jeito. Nós compreendemos, né, o perfil psicológico e de personalidade dele. E faz parte, né? Ele demonstra muito mais, talvez, com ações, fazendo pequenas coisas, e com palavras, vez ou outra, que você vai ouvir realmente. Você consegue imaginar, Lígia, é um exercício, enfim, desafiante, porque não aconteceu. Mas como é que estaria a tua vida se você não tivesse procurado a terapia? Como é que estaria teu casamento hoje? Eu não acredito que teria continuado. Eu acho que teria desandado alguma coisa. Ou estaria vivendo da mesma forma, assim, entre brigas e discussões, ciúmes bobos, sabe? Coisas, picuinhas que iam continuar acontecendo.